Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à plataforma Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sino de notificações, porque desse jeito você não perde nenhuma novidade. Vamos ao conteúdo de hoje? Hoje eu quero falar sobre a questão 123 do caderno azul do ano de 2016. O conteúdo que eu quero falar é modalidade discursiva, que está dentro de um tópico ainda maior, que é o de variedades linguísticas, que foi citado 22 vezes nos últimos 5 anos, o que dá um total de aproximadamente 10%. Portanto, é um conteúdo de bastante relevância. Vamos entender a diferença de como o texto se comporta na modalidade falada e na modalidade escrita. Vamos à questão. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Vejam só como eu tenho duas informações muito importantes. A primeira é entrevista concedida por rádio. Isso quer dizer que é modalidade falada. Na segunda, eu tenho a adaptação dessa mesma entrevista para um texto escrito, portanto, modalidade escrita. Vamos entender como é que esses dois discursos se comportam. Para começar, como a fala ela parte de um ambiente, vamos dizer assim, mais espontâneo, ela tem algumas características bem peculiares. A escrita, por sua vez, parte de uma modalidade mais planejada, mais, vamos dizer assim, roteirizada. Então, há características muito próprias dessas duas modalidades. Vamos a elas. A fala, ela é naturalmente contextualizada. Pense que você está numa conversa com seus amigos. É natural que antes de abordar qualquer tipo de informação, você inicie falando qual é o assunto. Porque senão, todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação vão ficar perdidas. Vão ficar, vamos dizer assim, sem ter um norte do que está se dizendo. Na escrita, isso não precisa acontecer, porque é natural que durante o próprio texto, o assunto vá se revelando. Na fala, eu tenho muitas coisas implícitas, até porque ouvintes e falantes já têm informações guardadas consigo, né? já tem informações que não precisam ser ditas, já sabe o assunto. Né? Enquanto na escrita, não, eu preciso que tudo esteja explícito. O leitor precisa saber de tudo, tudo deve estar ali à mostra. A fala ela é redundante, até porque ela parte de uma espontaneidade. E às vezes nós perdemos a linha de raciocínio, a gente precisa voltar. Portanto, há coisas que a gente vai dizendo várias vezes. Na escrita isso não acontece, porque a escrita ela é condensada. Eu tenho ali, às vezes, um limite de caracteres para serem ditos. Então, preciso formatar aquele desenho. Na fala eu também tenho algo que não é planejado, como eu falei, é algo muito mais espontâneo. Na escrita não, eu tenho algo muito mais planejado. Há também outras características, como por exemplo algo da estrutura. A fala ela é naturalmente fragmentada, você interrompe, você volta, você faz a mesma cadeia de raciocínio quantas vezes for. Na escrita isso não acontece, eu preciso de algo muito mais linear, sem fragmentar, senão você deixa o leitor perdido. Na fala, eu tenho também algo que pode ficar incompleto. Às vezes o assunto corta e acabou, você não tem para onde prosseguir. Na escrita, não. Eu preciso que tudo esteja ali completinho. Não posso deixar o leitor sem informação alguma. A fala ela pode ser pouco elaborada, porque às vezes te faltam os mecanismos que você quer usar. A escrita, não. Você tem tempo, você pode pensar. Então você elabora a escrita. A fala normalmente tem pouca densidade informacional, porque, como eu falei, eu fico naquela ciranda de informações e eu acabo não prosseguindo muito, a não ser que seja um discurso já totalmente formatado, cheio de tópicos, aí fica mais difícil de você se perder e de ter pouca densidade informacional. Na escrita eu tenho naturalmente uma densidade muito maior de informações, até porque eu posso parar, fazer notas de edição, eu posso apontar gráficos. Na fala isso normalmente não acontece, a não ser que você cite um por um, e isso faz com que a fala fique muito mais demorada. Se você quiser entender mais sobre esse quadro, porque há mais informações lá, sugiro que você procure nesse livro aqui, Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual, das professoras Koch e Elias. Voltamos à questão então. Em comum, ou seja, o que o texto 1 e o texto 2 possuem em comum? Vamos às alternativas. Será que eles apresentam ocorrências de hesitações e reformulações? Bom, se estivéssemos falando apenas do texto 1, isso faria completo sentido, porque o texto 1 é um texto falado, ele foi gravado numa rádio.
Então eu posso sim ter reformulações e hesitações, como até tenho, se você perceber tem um monte de reticências ali. Isso é para simular a hesitação do falante. No texto 2 isso você não vai encontrar porque isso foi adaptado para a escrita, então tem ali um planejamento. Na letra B, são modelos de emprego de regras gramaticais. Bom, sabemos que todos nós não conseguimos 100% executar todas as regras gramaticais, certo? E até porque isso na fala acaba se perdendo. No texto 2 eu tenho sim vamos dizer assim, uma atenção maior às regras gramaticais, porque é um texto escrito, eu preciso tomar mais cuidado. Na fala isso acaba se perdendo, eu posso ter ali um desvio ou outro, então já posso excluir também a letra B. São exemplos de uso não planejado da língua. Isso faz todo sentido para o primeiro texto. Para o segundo, não. Eu me planejei para isso, né? Porque é algo da escrita. Letra D. Apresentam marcas de linguagem literária. Essa alternativa a gente pode também deixar de lado, porque como parte de uma entrevista para a rádio, é algo muito amplo, muito genérico. Se eu usar uma linguagem puramente literária, eu acabo afastando o meu ouvinte do assunto. Eu acabo, como eu posso dizer? Eu acabo tirando o interesse dele, né? Então eu preciso que a informação valha mais e fique mais em evidência. Então, também não se aplica. Por eliminação, só nos resta a letra E, que são amostras do português culto urbano, ou seja, são duas pessoas que usam aqui uma modalidade um pouco mais formal, mais culta do português, né, para conversar, para que essa entrevista seja conduzida, tanto na fala quanto na escrita. Beleza? Partindo para o segundo conteúdo de hoje, vamos falar do mesmo tópico, mas vamos abordar um outro conteúdo. Vamos falar de adequação linguística. Está dentro do mesmo tópico que é variedade linguísticas, que foi citado 22 vezes nas últimas 5 edições, dá um total de 10%. A questão 124 do Caderno Azul do ano de 2016 diz o seguinte: no texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o ou promove a. Pessoal, uma coisa que é muito interessante que nós aprendemos, que nós tenhamos em mente, é que todos os gêneros textuais, sejam eles literários ou não, todo o discurso ele precisa passar como se fosse por uma triagem. O que isso quer dizer? Pense que você está indo, sei lá, vamos supor que você escreva uma carta para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga. Como se trata de uma carta pessoal, não há nenhum problema do registro que você usa, porque existe ali um nível de intimidade. Mas se você escreve, por exemplo, uma carta para o seu chefe no trabalho, ou escreve um documento, um memorando, ou qualquer coisa que tenha ali o crivo de documento, você precisa adequar a sua linguagem, precisa adequar o seu registro àquela situação. É disso que trata a adequação linguística. E esse texto aqui da esquerda é um texto de humor, né, do Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte, vou ler um trecho dele, né, de domingo. Outro sim. O quê? O que o quê? O que você disse? Outro sim? É. O que tem? Nada. Só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não. A palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também. Desiderato. Resquício. E aí o texto prossegue. São duas pessoas conversando. Claro que é um texto bem engraçado, mas em que ali são usadas palavras que normalmente a gente não utiliza no dia a dia, como outrossim, ônus, desiderato, resquício, e é disso que a questão está falando. Será que é pertinente colocar esse monte de palavras que não constituem a nossa linguagem do dia a dia, ou nas palavras do próprio escritor, né, as palavras de dia de semana? Será que isso constitui algum erro? Bom, é necessário pensar que toda situação requer um certo registro. É claro que você pode usá-lo ou não, mas você corre o risco de que os falantes de que o ouvinte, não compreenda ou fique alguma coisa ali faltando. Foi o caso, por exemplo, dessa situação aqui também bem engraçada, que é um texto também de humor, em que um jogador de futebol vai responder a uma entrevista. Acabou o jogo e ele vai responder a entrevista. E aí vem aqui o entrevistador, né? Aí, campeão, uma palavrinha pra galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas.
aqui presentes ou no recerto dos seus lares. Como é? Bom, imagine quão engraçado isso seria, né? Porque normalmente, e até preconceituosamente, nós achamos que os jogadores de futebol não têm intelecto para responder uma entrevista, mas pense bem, ele acabou de correr, está cansado. Então, o nível de formalidade acaba caindo um pouco. Isso é absolutamente normal. Mas numa situação dessa, até o entrevistador, não é? Tomou aquele susto, porque não esperava que esse tipo de palavras que são de um contexto estritamente formal, formalíssimo, fossem aplicadas. Então, toma aquele choque. É a mesma coisa que você chamar algum amigo seu para conversar sobre assuntos banais e do nada você solta um estereotipado, aficcionado. Vai causar aquele susto, não é? Então, a situação, ela requer um certo registro. E é disso que esse tema trata. Certo? Então, voltando aqui para a questão. Esse uso, né, dessas palavras aqui, eles promovem o quê? Né? Vamos ver alternativa por alternativa. A. Marcação temporal evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. Bom, se eu estou falando aqui de palavras que saem do contexto, não necessariamente eu tenho uma marcação temporal, né? Então, esse de domingo aqui é mais para dizer que as palavras são usadas em ocasiões mais solenes do que no dia a dia. Então, não estou falando aqui de marcação temporal. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Essa é a nossa resposta. Porque, de fato, o texto tem todo um tom de humor, porque são palavras que a gente não costuma usar no dia a dia para uma conversa qualquer. E aí causa aquele estranhamento, né? Tanto no ouvinte ou nos ouvintes que sejam. Não se caracteriza uma identidade linguística dos interlocutores porque está dizendo aqui recorrência de palavras regionais. E não necessariamente, a gente não tem aqui nenhuma evidência abertamente falando de termos regionais. Né? Distanciamento entre os interlocutores provocado pelo emprego de palavras com significado pouco conhecidos. Isso até faz sentido, mas como aqui eu estou dizendo o que o uso promove, e nós sabemos que esse texto é um texto já humorístico, a gente pode também eliminar essa alternativa. E por último, inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo. Na verdade, a gente sabe que os dois personagens conhecem as palavras, mas o que há aqui é esse estranhamento de que não são palavras usadas todos os dias ou em todos os contextos. Ok, pessoal? Bom, se teve alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, é só escrever aqui nos comentários do canal. Estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e um abraço.